Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos fazer uma revisão de todos os conceitos que foram vistos até agora e fazer uma bateria de questões com um grau de dificuldade um pouco maior, que é o que eu estou prevendo aí, né? Que é o que eu estou apostando que vai cair na próxima prova, né? Então vamos analisar primeiramente essa questão aqui, antes da gente fazer a revisão, né? Para poder elaborar esse raciocínio, né? Para resolver esse tipo de questão aqui que é bem corriqueiro, né? Então tem uma questão aqui da VUNESP de 2019, Prefeitura de Campinas, São Paulo, né? Professor de Educação Básica de Matemática, né? Em uma escola serão escolhidos 5 jogadores de xadrez para compor a equipe que participará de um campeonato entre colégios, tá? Uma situação bem corriqueira, né? No período da manhã há 6 jogadores e no período da noite há 8 jogadores. Então quer compor aí uma equipe utilizando pessoas do período da manhã, do período da noite. Todos esses jogadores desejam e têm condições para participar desse campeonato. Do período da manhã serão selecionados 2 jogadores, enquanto o período da noite cederá 3 para a equipe. O número de equipes diferentes que podem ser formados é igual a. Então deixa eu mostrar para você aqui, né? A gente vai fazer uma revisão agora e daqui a pouco a gente vai resolver aqui. Vai bem tranquilo, daí vai ficar. Que lá no princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, que foi o primeiro assunto que a gente viu aqui, né, lá na aula 1, a gente encontra o número de possibilidades para um evento constituído de N etapas. Então, isso é a multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades para um evento constituído de N etapas, né? Pronto. Então vamos guardar esse conceito, né? Que é um princípio multiplicativo, onde a gente encontra o número de possibilidades. E aí a gente deu uma olhadinha numa certa árvore de possibilidades lá com o exemplo das roupas, que é aquele exemplo mais clássico, né? Que era que o Joãozinho lá ia sair, né? E ele tinha uma calça, uma camiseta e 2 pares de sapato, que é um princípio multiplicativo, né? Onde eu tenho aqui 1 vezes 1 vezes 2, né? São 2 pares de sapato. E eu chego lá em todas as possibilidades, porque eu multiplico todas as formas que eu tenho, né? O número de possibilidades que eu tenho dentro de cada etapa para chegar no número total de possibilidades. Resumindo, seria isso, né? E aí eu trouxe um outro exemplo aqui para você também, né? Foi com 2 camisetas vezes 2 calças, né? Vezes 2 pares de sapatos, que chegava em 8. E depois a gente viu outros exemplos e comprovou realmente que basta multiplicar as possibilidades das N etapas para chegar num total de possibilidades. Pronto. Esse foi o nosso princípio multiplicativo, né? E aí eu trouxe ali algumas questões e eu quero salientar que nas questões nós temos aqui, por exemplo, tem algumas palavras-chave que podem ajudar você, ó, na hora da prova. De quantas maneiras distintas Arnaldo poderá vestir-se? Uma prova possui 5 questões de múltipla escolha, onde cada uma possui 4 opções. Quer dizer, são cinco questões. Ó, de novo, ó, de quantas maneiras a prova pode ser resolvida. Portanto, aqui no princípio multiplicativo, praticamente sempre vai estar implícito ou explícito na questão o número de maneiras que algo pode acontecer dentro de N etapas. Então, colocar a calça, colocar a camiseta, colocar o sapato, a questão 1, a questão 2. A questão 1 tem um número de opções, a questão 2 tem um número de opções. E no total, quantas opções vão ser dentro de N possibilidades, o total, né? Então é algo nesse sentido. Quantas maneiras? Quantas maneiras? Veja que as duas questões trazem de quantas maneiras. Qualquer sinônimo, qualquer paridade com essa pergunta de quantas maneiras algo pode ser feito, tem uma possibilidade muito forte de ser princípio fundamental da contagem. Aí eu já trouxe aqui para você um pequeno resumo, né? Então, lá no princípio fundamental da contagem, a gente vai se preocupar com essas palavras-chave aqui, de quantas maneiras e qual o total de possibilidades. Geralmente vai estar implícito na questão. Já na permutação, ele vai estar arremetendo, né? Vai estar sinalizando para organizar, formar, fila, posicionar. Então, por exemplo, de quantas formas eu posso organizar as letras A, B e C? A gente aprendeu que é o N fatorial, né? Lembrando que isso aqui é uma revisão, a gente já viu tudo isso daqui, né? Que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá para formar de 6 maneiras. A, B e C, depois A, C e B, depois A, depois B, C e A, depois B, A e C, depois C, A, B e depois C, B, A.
que são realmente, que é o n fatorial, né? Que é ir multiplicando o número pelo antecessor até chegar em 1, que aí a gente vai fazendo todas as trocas e chegando nas permutações, nas formações possíveis, e lá na questão vai estar assim: organizar algo, formar fila, posicionar, distribuir prêmios, organizar para tirar um retrato. Então, quando a gente tiver que ir trocando de lugar as coisas, é permutação e é n fatorial. Depois a gente trouxe ali os conceitos de arranjo e combinação, né? E aí a gente aprendeu a fazer meio que na malandragem. Aqui, por exemplo, a gente vai usar tracinho, 3 vezes 2, simplesmente para fazer arranjo de 2 objetos. Num universo de 3 objetos, a gente usa tracinho e para de permutar, né? Então a gente vai chegar realmente no 6 sem precisar dividir pelaquela trava que eu mostrei, a fórmula mais comprida, né? E aqui, quando for combinação, né, onde a ordem não importa, quer dizer que A e B é igual a B, A, né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, usar os tracinhos, né? A gente quer organizar em 2 objetos, a gente vai multiplicar, mas vai parar ali naquele tracinho, não vai ir até o final da permutação, e vai dividir pelo fatorial do número de posições. Então vai chegar aqui em 6 dividido por 2 vezes 1, né? Que é igual aos 3 elementos. Assim a gente vai descartar as possibilidades repetidas. O que eu quero salientar, né? Que arranjos é distribuir em grupos menores, né? E quando a gente está falando de arranjo, né, que as questões de arranjo elas vão estar distribuindo, né, em grupos menores. E a combinação é formar times, grupos, comissões. Pronto. Não repara na letra aqui. Às vezes é difícil de escrever aqui na mesa digitalizadora. Mas é mais ou menos isso que eu quero que você guarde, né? Lógico que eu acredito que você vai montar aí um pequeno resumo, alguma coisa. E a gente também falou que aqui nos arranjos, né, a ordem, ou seja, é contado, né, pessoal? Isso daqui vale dentro do arranjo. E aqui na combinação, a ordem não importa. É isso. Então, na combinação, a ordem não importa, e no arranjo, a ordem importa. Então, vou resolver essa questão aqui que diz que o técnico de uma seleção de basquete precisa convocar mais 4 jogadores para compor sua equipe. Ele decidiu que desses jogadores serão convocados considerando-se apenas atletas pré-selecionados de 2 equipes. Essa questão ela tem um cenário um pouquinho menor, por isso que eu vou resolver ela primeiro para depois entrar naquela questão que eu apresentei aqui no início do vídeo. Então são atletas pré-selecionados, né? Da equipe A serão convocados 2 atletas dentro de um total de 3 atletas. Tá? Então tem a equipe A, serão 2 atletas de 3. Pronto, vamos anotar assim. E da equipe B serão convocados 2 atletas dentro de um total de 4. 2 de 4. Pronto. Aqui a gente vai conseguir montar o raciocínio de forma mais fácil do que lá naquela questão, onde os grupos são maiores. Tá? Deixa eu mostrar para você aqui. Então a equipe A é 2 atletas de 3 e a equipe B é 2 atletas de 4. Pronto. Então eu não vou poder ter o mesmo atleta, né? 2 vezes, vamos dizer assim. Então vai ser 2 da equipe A e 2 da equipe B. Assim que são 4 no total, né? Então vai ser 2 atletas da equipe A e 2 atletas da equipe B. Então, da equipe A, vamos imaginar que nós temos A1, A2 e A3. Vai poder vir A1 e A1, A2, esses são os grupos que a gente pode montar. A1, A3 ou A2 e A3. Que é a combinação, né, pessoal? Então, a gente pode fazer o cálculo também, né? Que a gente aprendeu a fazer na base da malandragem, né? Dos tracinhos. É 2 tracinhos, 3 vezes 2, dividido por 2 fatorial, né? Que vai dar exatamente 3, que é esse grupo aqui que a gente encontrou. Tá? Então, quer dizer que aqui eu vou ter 3 possibilidades. Veja bem, A1 e A2, A1 e A3 ou A2 e A3. Esses são as combinações possíveis de colocar aqui nesses. Então vai ter os 2 jogadores, mas são 3 possibilidades de cadastrar esses 2 jogadores, vamos dizer assim. E aqui na equipe B, né, vamos imaginar
Deixa eu trazer mais para cá esse total aqui. Total. Vou botar até aqui em cima aqui, que o total é igual a 4 jogadores. Então aqui pode entrar o A1, o A2, o A1 e o A3 e o A1, o A2 e o A3. Tá? Então são essas 3 possibilidades que tem, mas vai entrar 2 jogadores. Preste bem atenção nisso daí. E aqui na equipe B eu tenho B1, B2, B3 e B4. Que eu vou ter a combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Então eu vou ter 4 vezes 3 dividido por 2. Novamente, né? Que é o 2 fatorial. A gente sabe que é 2 e a gente usa a malandragem dos tracinhos aqui para não ficar permutando e depois dividindo. E aí vai ficar aqui, corta e corta, né? 2 vezes 3 que dá 6. Pronto. Então aqui são 6 possibilidades. Eu posso printar isso daqui para você sem problema nenhum, né? Que é B1 com B2, B1 com B3, B1 com B4. Depois B2 com B3, B2 com B1 não pode mais, ó, porque já tem aqui B2 com B4, depois B3 com B4. Essas são as 6 combinações possíveis dentro dos 4 jogadores, onde eu quero selecionar só 2. Ó. Não repara na letra que escrever aqui na mesa digitalizadora. Às vezes é um pouco difícil, né? A letra não sai tão boa. Então, tá aí, ó. As 6 equipes de 2 jogadores dentro do universo de 4 jogadores para formar. Então, vai entrar os 2 jogadores, mas são 6 possibilidades. Veja bem. Então, eu vou ter 3 possibilidades vezes 6 possibilidades. O número total de possibilidades que eu vou ter é 18. Fazendo com que a resposta da questão seja a letra B. Então, apesar da gente já ter resolvido a questão, né, eu vou tentar explicar de uma forma mais elaborada aqui, através do sisteminha aqui, né, do ambiente gráfico. Então, aqui nós temos os jogadores pré-selecionados, né, que eram 3. Lembrando que a gente tem que tirar 2, né? E aqui nós temos os jogadores pré-selecionados do time B, que eram 4, que a gente também tem que tirar 2. Eu consegui formar essas 3 combinações aqui, de 2 jogadores dentro do time A, e essas 6 combinações aqui dentre os jogadores do time B. Que aí eu aleguei para você, né, que ia ser 3 vezes 6, que ia dar 18, e marquei a resposta, né. Lembrando que a gente fez a combinação ali passo a passo, é só voltar o vídeo. E por que que eu estou afirmando, como que a gente comprova que realmente é uma combinação, né, pessoal? Como que a gente comprova, né? Por quê? Porque tá aqui, ó. Tá aqui os times, os 4 jogadores selecionados, 2 de cada time, ó. Então como é que eu fiz, ó? É o princípio multiplicativo. Eu multipliquei este com esses, todos esses, né? Veja bem. E aí cheguei em 6 possibilidades, ó. Pronto. Aí depois eu multipliquei estes, que é o segundo grupo, com todos esses aqui. Não repara, né? Tá meio bagunçado, mas acredito que vai dar para entender. Aí cheguei nessas possibilidades, ó. Jogador A1, A3 com B1, B2, com B1, B3, com B1, B4. Então são as combinações, né? O número de combinações. E a gente está chegando aí nas possibilidades, né? E depois eu combinei, né, com o terceiro grupo que eu posso formar dentre os jogadores do time A, com os grupos dos jogadores do time B, chegando em mais essas 6 possibilidades. Então fica 1, 2, 3 vezes 6, conforme a gente pode verificar aqui. Então são 3 possibilidades vezes 6 possibilidades. Porque eu combinei, né? Porque a gente fez as combinações que a gente tem visto passo a passo, né? Que a gente viu na resolução passo a passo, e eu estou mostrando aqui para você de forma gráfica, né?
Agora a gente vai resolver mais uma questão e eu vou mostrar para você que esse assunto realmente é cobrado, né? Por isso que eu estou insistindo aí em fazer você entender, né? Trazendo diversos exemplos, explicando de várias formas a mesma coisa. Então vamos resolver a questão agora, né? Serão escolhidos 5 jogadores de xadrez para compor a equipe que participará de um campeonato de colégio. Então, total é 5, né? Total, pronto. Participará de um campeonato entre colégios, né? No período da manhã existem 6 jogadores. De manhã, total é 6. E tarde, e noite, né? Desculpa. E no período da noite tem 8 jogadores, conforme está falando ali, né? Todos esses jogadores desejam e têm condições de participar desse campeonato, tal. Do período da manhã serão selecionados 2. Então nós temos um total de 6 e dentro daqueles 6 nós vamos selecionar 2. Então é uma combinação de 6 elementos tomados 2 a 2, sendo que todos eles têm condições, né? Então é o número total de possibilidades, mas antes a gente tem que chegar nas combinações. O que é uma combinação? É um número. Então vai ter 2 etapas, ó. Vai ter a manhã e vai ter a noite. Aqui, na manhã, eu tenho um número e à noite eu tenho outro número que no final vai dar os 5, né? Mas dentro de um número de possibilidades. Quer ver? Ó? Combinação de 6 elementos tomados 2 a 2 dá 6 vezes 5 dividido por 2 fatorial. Lembrando que a gente fez aquele esquema do tracinho, né? Que é a malandragem. A gente quer 2 elementos, vai multiplicar só até finalizar e depois vai dividir por 2 fatorial. Então a gente chega em 30 dividido por 2 que dá 15. Pronto. Então esse aqui é o número de possibilidades que eu tenho, é o número de duplas que existem, que podem ser formadas de 2 alunos, né, dentro do período da manhã. Pronto. Então esse aqui é o número, 15. Então, e aí à noite eu tenho 8 alunos, né? Eu vou ter que extrair 3 alunos de 8 alunos. Então eu vou fazer uma combinação de 8 elementos no total e vou tirar 3 alunos, né? Vou combinar para chegar em 3 alunos. Então vai ser 8 vezes 7 vezes 6. Usou a malandragem, né? Que é 3 tracinhos. E depois divide por 3 fatorial, que é a mesma coisa aqui. 3 vezes 2 vezes 1. Então, o meu número de possibilidades é 3 vezes 2 vezes 1 é 6, né? Que é 8 vezes 7, que é 56. Pronto. Então, eu vou ter 15 possibilidades aqui e mais 56 possibilidades aqui. Lembrando que essas 15 possibilidades, que essas 15 combinações vai resultar em 2 pessoas e essas 56 combinações estão as outras 3 pessoas. E aí eu multiplico, né? 15 vezes 56, que eu chego na árvore de possibilidades, que é 30. 6 vezes 1 é 6, com 3, 9. 5 vezes 5, 25, né? 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 9, 0, 14, 840 possibilidades. Resposta, letra B. Então vamos resolver mais uma questão aqui, que é questão bem recente também, questão de nível superior, para médico cardiologista, né? Eu não sei para que médico cardiologista tem que saber contar número de comissões, enfim, né? Para que está sendo avaliado isso para médico cardiologista? Mas é uma questão bem recente e é uma questão bem dentro disso que a gente está fazendo, né? Bem parecida com os exercícios que a gente está executando. Para compor a comissão de ética de um setor de hospital, é necessário escolher 3 médicos, um representante da administração. Vamos marcar aqui, médicos vai ser 3 médicos, da administração 1 representante da administração e 2 representantes dos servidores. Pronto. Existem nesse setor do hospital 5 médicos. Tem 5 médicos, né? Então, 5 médicos. Vou botar aqui um total, né? 2 administradores e 10 servidores. Pronto, e 10 servidores. De quantas formas distintas podemos, nestas condições, compor a comissão de ética? Então vai ser a mesma coisa que a gente tem visto, né? Os 3 tracinhos, né? Que é os médicos, os administradores e os servidores, né? Então a gente vai fazer a combinação aqui. Lembrando que vai ter os servidores. Ele nem falou em total, né? Quantas pessoas vai em cada comissão. Essa é uma pegadinha, né? Mas vai ser 3 mais 1 mais 2, vai ser 6, tá? As comissões são de 6 pessoas, tá? Então, a primeira coisa, eu faço a combinação aqui de 5 elementos tomados 3 a 3. A gente já aprendeu a malandragem, né? Que é 5 vezes 4
vezes 3 e divide por 3 fatorial. Não precisa mais fazer toda aquela fórmula. Que é uma fórmula até chata de decorar, né? Então, corta, corta, corta. Fica aqui 10, né? Então, o primeiro já é 10 oportunidades, né, de juntar 3 pessoas num grupo de 5 pessoas. Pronto, já chegamos aqui na nossa primeira formação. A segunda formação, né? Como eu tenho um total de 2 e eu quero 1, ou eu vou ter o fulaninho ou o beltraninho. Então, são as duas formações. E aqui, né, vai ser uma combinação dos 10 elementos tomados 2 a 2. Então, quantas duplas eu consigo fazer dentro de 10 pessoas, né? E aí a gente vai usar a malandragem, são duas posições, 10 vezes 9, dividido por esse cara fatorial, 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 2, né? Corta 2 vezes 1 com 10, que dá 5, vezes 9, 45. 45 vezes 2 dá 90, vezes 10 dá 900. 900 combinações, 900 formas distintas de compor a comissão de ética. Então veja que essa questão está totalmente relacionada com as duas últimas questões. Por algum motivo que eu não sei explicar para você, eu acredito que a questão da prova do Banrisul vai estar em cima desse tipo de raciocínio aqui. A questão de análise combinatória, que vai falar de combinações e de formações e de princípio fundamental da contagem, vai estar nessa linha aqui. Por algum motivo eu tenho essa percepção. É uma aposta que eu estou fazendo. Logicamente que eu não sei se vai dar certo ou não. Mas se eu fosse apostar até algum dinheiro, eu jogaria em cima de uma questão nesse sentido aqui. Então, pessoal, Então vamos trazer mais uma questão agora, né, que é um pouco diferente aqui. Então, tem uma coisa que é bem legal e bem bacana de falar, né? Que muitas vezes a gente tem trabalhado em cima de decorar a fórmula, a malandragem, os tracinhos, enfim, entender diversos conceitos, elaborar cálculos, montar cenários, né? Então a gente trabalhou bastante até com coisas gráficas. Eu trouxe para você diversas explicações e muitas vezes as questões vêm de uma forma meio inusitada, né? Que nem traz tanta coisa de fórmula, né? E muito mais é percepção e interpretação. Mas eu calculo que essa conversa que a gente tem, que essa aula, que de tanto exercitar, né? A gente acaba até pegando essa manha, esse macete, vamos dizer assim, né? Essa minuciosidade, assim, de resolver as questões. Então, deixa eu conversar com você sobre essa questão aqui, para professor de matemática, né? Que caiu aqui na Prefeitura de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul, aqui, Fundatec, né? De 2022, tá? Do concurso aí de 2022 para a Prefeitura de Cachoeira do Sul. Na NBA são disputados jogos de basquete em que os resultados são apenas vitórias ou derrotas. Pronto, não tem empate, né? Tá aqui, ó, sem a possibilidade de empate. Durante os playoffs, as disputas são em jogos melhor de 7. Isto é, quem vencer 4 partidas avança. Então é correto afirmar que o número de possibilidades diferentes, sem considerar a ordem, ó, sem considerar a ordem, de vitórias de avançar em uma eliminatória de playoff é. Então, pessoal, a gente pode ter, se são melhor de 7, veja bem, é uma questão relativamente fácil. Eu posso ter 4 vitórias, 5 vitórias, 6 vitórias ou 7 vitórias. Então, essas são as possibilidades de eu avançar. Não tem, a ordem não importa se eu venci, perdi, venci, enfim, fazendo com que a resposta da questão seja a letra D. Mais uma questãozinha aqui da Banca Quadrix 2022, assistente administrativo, né? CRP, 11ª região. As irmãs Bianca e Sofia estão jogando um jogo de cartas com um baralho que possui 10 cartas no total. T igual a 10, pronto. Conforme as regras desse jogo, deve-se tirar 3 cartas desse baralho, memorizá-las e devolvê-las ao baralho. Então tem que tirar 3 cartas, memorizar e devolver ao baralho, embaralhando. Em seguida, deve-se escolher 3 novas cartas e anotar o número de cartas que vierem repetidas nesse grupo. Então, embaralha-se novamente o baralho e a outra irmã repete o mesmo processo. Mais cartas repetidas vence o jogo. Se as duas irmãs tirarem o mesmo número de cartas repetidas, o jogo termina empatado. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Existem 720 modos de se tirarem 3 cartas do baralho.
Toda essa parte que ele falou, que tira a carta, devolve a carta, memoriza a carta, não vem muito. É só para encher linguiça. O que importa é isso aqui, ó. Ele está fazendo uma afirmação que entre 10 cartas existem 720 modos de se tirarem 3 cartas do baralho, tá? Logicamente que as cartas são distintas, né? Então, basta a gente fazer a combinação de 10 elementos tomados 3 a 3, né? São 3 cartas. Eu tenho 10, um total de 10, né? Então, combinação de 10 elementos tomados 3 a 3, que vai dar tracinho, né? Na malandragem, 10 vezes 9 vezes 8. Não vou mais usar aquela extensão da fórmula aqui. Passo o traço e utilizo 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. 9 dividido por 3 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120. Fazendo com que o comando da questão finalizasse no gabarito errado. Tem algo importante aqui para ser falado, né? Se eu fizesse 10 vezes 9 vezes 8, ou seja, permutação, arranjo, na verdade, né? Porque a permutação é quando eu utilizo todos os elementos, daria 720. Então, aí que tá o pega-ratão. Porque eu não posso ter, se vamos dizer que a carta 1, 2 e 3, eu tirei a carta 1, 2 e 3, eu não posso ter a carta 2, 3 e 1. Não entra na contagem, tá? Por isso que é uma combinação, não é um arranjo. O Conselho Diretor do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil é composto por um presidente e 2 vice-presidentes. Vice 1, vice 2, né? E presidente. Pronto, deixa eu tirar esse. De quantas maneiras distintas estes 3 cargos podem ser ocupados pelos 5 membros do Conselho? Dá para resolver aqui meio que de cabeça, ó. Para presidente eu tenho 5 possibilidades, depois eu vou ter 4 possibilidades e depois me sobra 3 possibilidades. É uma permutação, né? Ou pode ser um arranjo, enfim. É muito mais interpretativa essa questão. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, fazendo com que a resposta seja a letra B. Então vamos resolver uma questão aqui do CESP e Sebrasp, né? Que é uma banca que muitas pessoas temem o CESP, né? É considerado uma banca que não é fácil, né, de enfrentar, mas vamos mostrar aqui como que a gente vai resolver, né? Considere que para realizar os procedimentos de vacinação, uma equipe tenha sido formada por 3 técnicos de enfermagem para exercer funções distintas, né? É uma questão para técnico administrativo do Corém do Sergipe, né? Para exercer funções distintas. Um deles é responsável por registrar as informações do paciente, né? Então é o que registra. Outro por preparar a dose, né? É o que prepara a dose. E o terceiro por aplicar a dose. Pronto, um vai registrar, outro vai preparar e outro vai aplicar a dose. Pronto. Considere ainda que um centro de saúde disponha de 10 técnicos, o total é 10. Igualmente hábeis, né? Todos igualmente hábeis nessas 3 funções. A propósito dessa situação hipotética, assinale a opção correspondente à quantidade de maneiras distintas que uma equipe pode ser formada. Tem uma pegadinha aqui na questão, né, pessoal? Que a ordem aqui não é uma combinação, apesar de a gente vai formar uma comissão, né? Grosseiramente falando, mas não é uma combinação. Porque o técnico 1, vamos imaginar só 3 técnicos aqui, só para não expandir demais o cenário. 3 técnicos. Se o técnico 1, técnico 2 e o técnico 3 estiverem nessa ordem, e o técnico 3, técnico 1 e técnico 2 estiverem nessa ordem, a ordem importa, porque vai alterar o cargo. Ó. O técnico 3 vai ser o responsável por registrar, esse aqui por preparar e esse aqui por aplicar, né? Então quer dizer que a ordem importa. As 2 combinações vão entrar. Então é um arranjo, não é uma combinação. Significa que é um arranjo, não é uma combinação, porque a ordem importa. É importante a ordem. T1, T2 e T3 é diferente de T3, T1 e T2. Justamente por causa da função que envolve aqui. Por isso que não é uma combinação. Apesar que a questão ainda fala todos igualmente hábeis, ela tenta levar você para resolver através de combinação, mas não é. É um arranjo, e aí, então vai ser 10 vezes 9
vezes 8, usando o tracinho, sem se preocupar tanto com fórmula. Temos 3 posições. 10 vezes 9, 90 vezes 8 dá 720. Ou 9 vezes 8, 72 vezes 10, 720. A ordem dos fatores não altera o produto, fazendo com que a resposta seja a letra D. Então, para finalizar, vou trazer aqui, que em uma festa com 30 convidados, em que todos irão participar de um jogo de adivinhação e cada grupo tem a mesma quantidade de componentes, quantas possibilidades de formação de grupo existem se devem existir pelo menos 2 grupos? 30 convidados, pelo menos 2 grupos. Então, quantas formações, pode ter? Então, eu posso ter 2 grupos de 15, posso ter 3 grupos de 10, posso ter 4 não, posso ter 5 grupos de 6, posso ter 6 grupos de 5, posso ter 10 grupos de 3 e posso ter 15 grupos de 2, fazendo com que a resposta da questão seja a letra C, 6 grupos diferentes, porque não pode sobrar, Então, como os grupos tem que ser exato, por isso que eu não posso ter o 4 aqui, por exemplo. Se eu tiver 4 vezes 7, 7 grupos de 4 daria 28 pessoas, ia sobrar 2. E o grupo tem que ser exato, com os mesmos números de participantes. Então é 2, grupo de 15, 3 de 10, que dá 30. Que dá 30. Que dá 30. Então tem que ser exato o grupo, não pode sobrar, Dá 30 e dá 30. Lembrando que é pelo menos 2 grupos, fazendo com que a resposta seja a letra C. Então, pessoal, quero aproveitar a oportunidade aí para agradecer a todos que assistiram o vídeo. Lembrando que é importante que você interaja, que você faça comentários, perguntas, envie questões, Enfim, quero agradecer mesmo. Estou torcendo por você, desde já grato. E no dia 20, eu pretendo disponibilizar uma aula sobre probabilidade e trazer a questão que eu considerei a questão mais difícil do concurso de 2019. Desde já, estou torcendo por você, obrigado por ter participado. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação da próxima videoaula que vai abordar o tema probabilidade. Valeu!